Olá! A Câmara dos Deputados debateu as condições das comunidades periféricas e favelas em relação às transformações culturais. A ideia era saber como o acesso às políticas públicas nos territórios culturais, nos céus das artes e no programa Cultura Viva podem contribuir para inserir cultura nestas comunidades. Eu converso com o deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, sobre este tema. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, joia, boa tarde a todos vocês. Deputado, eu queria saber justamente, o debate conseguiu diagnosticar essas possibilidades dos territórios culturais? Claro, são várias ações que foram feitas recentemente, dentre essas que você falou, teve uma importante que foi a criação da Frente Parlamentar da Cultura e das Artes Periféricas. As grandes cidades, elas têm periferias com população enormes. Eu cito para você que se pegar Grajaú, um distrito de São Paulo, ele tem quase 600 mil habitantes, está o 11º, se fosse cidade, seria o 11º município maior do país. E esses lugares são lugares ricos em cultura, qualquer tipo de cultura que você imaginar, você tem nessas comunidades. E a cultura, como eu entendo que a cultura é um caminho para tirar as pessoas, principalmente os jovens, da criminalidade, a oportunidade de formar pessoas, cidadãos e cidadãs, e a oportunidade também de você apresentar artistas, verdadeiros artistas que estão escondidos e que ninguém conhece, e sai dali da periferia para o mundo. Nós temos vários exemplos. Essa é uma ideia que a gente está defendendo bastante e a gente quer realmente que abra-se as portas para que você tenha investimento nesses setores. E qual é a melhor forma de fazer isso, deputado? A melhor forma de mostrar essas pessoas que estão ali fazendo arte, fazendo cultura. A melhor forma é você dar a oportunidade delas apresentar suas artes. Veja, nós temos várias leis aí importantes, inclusive a Lei Rouanet é uma lei importante, mas ela chega muito mais aos grandes artistas, por terem uma estrutura de escritório empresarial, que consegue fazer um edital, que consegue apresentar um projeto, e com isso eles conseguem a liberação dos recursos. As pequenas comunidades já não têm toda essa estrutura e tem essa dificuldade, não conhece como é que se faz um edital, como é que se elabora um projeto. Então, a nossa ideia é realmente desburocratizar a legislação para que as comunidades, através de entidades dentro da própria comunidade, apresente ideias, projetos e consiga recurso para você formar oficinas, formar diversas atividades. Você tem ali dentro da capoeira, a música, outras atividades artísticas que estão ali dentro. Porque, veja bem, periferia é um negócio importante, principalmente em qualquer lugar, seja favela, seja uma comunidade ainda que já está urbanizada, que ninguém quer sair de lá. Por mais que a pessoa more em más condições, a pessoa luta e quer uma condição digna para ele permanecer lá. Mas se você disser para ele, olha, você quer sair daqui para uma casa, um apartamento, lá no centro da cidade, citando como São Paulo, serve de exemplo para demais cidades. A pessoa não quer, porque já criaram raízes ali naquele local. Alguns moram há 20, 30, 40, 50 anos, não quer sair tem a dali. Família, os amigos. Tem a família. Claro, né? E a nossa ideia é exatamente casar a cultura com as artes, com a melhoria de qualidade de vida nessas localidades. Deputado, em debate recente se criticou a chamada linguagem editalesca, né, dos editais de cultura. É possível facilitar essa linguagem? Isso realmente precisa ser corrigido, porque isso dificulta muito. Isso que eu falei aqui agora há pouco atrás. Isso faz com que aqueles que mais precisam, que estão lá na ponta, não tenham esse acesso. Eu dou um exemplo para você, um edital publicado pelo governo do estado de São Paulo, que foi um edital que foi apresentado e que impossibilitou totalmente de qualquer pequeno grupo que faz cultura em qualquer lugar tivesse acesso. Por causa da dificuldade da linguagem? A dificuldade da linguagem, as regras que foram adotadas, a série de documentação, de exigências que foram exigidas nesse edital, ali possibilitou e muito. É tanto que o próprio governo desistiu até do programa. O governo do estado, lá de São Paulo, desistiu. Eu acho até que foi um erro grave, porque
daria para fazer, desde que debatesse. O problema de alguns gestores é que eles não querem debater com os grupos culturais, com os grupos, com as pessoas fazedoras da cultura. Eles não querem debater. E são eles que sabem qual é o melhor jeito, são eles que sabem de que forma facilitaria para que eles pudessem participar. Agora, quando você coloca o edital, impõe, é daquele jeito, não abre espaço para discussão de mudança nenhuma, dá no que dá. Essas discussões, o senhor acha que teria que ser feita entre as secretarias de cultura municipais e os líderes culturais dessas comunidades? Então, você tem duas modalidades principais no campo do orçamento, principalmente do Ministério da Cultura, que um é recurso que é entregue direto para os municípios e estados, e outros são convênios feitos diretamente por entidades. Eu sou muito simpático aos convênios feitos diretamente por entidades. Não é que eu acho que tenha que ser só os diretamente por entidades, mas poderia você concentrar parte dos recursos dentro dos convênios do Ministério com as prefeituras e estados, e uma outra parte diretamente com as entidades, né? E também, se fosse para fazer direto com o estado ou município, desde que você tivesse os editais mais facilitados. Estou querendo aqui que não tenha que ter exigência de prestação de conta, não quero dizer nada com isso. É porque para alguns as ONGs são todas ladronas, que não pega o dinheiro, não faz, não. Tem condição de fazer prestação de conta e apresentar ao estado, município. E o município principalmente tem que fiscalizar. Fiscalizar. Claro, dentro dessa fiscalização, quem não apresentar, fazer a prestação de contas e que cometer qualquer algo errado, lógico que tem que ser punido. Tem que mais repassar recursos e tem que, inclusive, exigir que devolva o recurso. Mas não adianta você pegar 2, 3 que tenha problema e achar que é 100% que tem problemas. E não é assim que funciona as coisas. E a gente tem que entender, muitas vezes a gente está convivendo com pessoas dentro dessas comunidades, pessoas humildes, que não conhecem essas partes burocráticas de legislação. Inclusive, boa parte delas, para fazer a coisa legal, mais direita, precisa ir atrás de uma pessoa, de um técnico, de alguém que saiba fazer, porque ele mesmo próprio sabe fazer a arte. É isso, aquilo que ele sabe fazer. Essa parte já burocrática, com elaboração de projetos, não sabe. Não? O governo tinha, inclusive, que preparar, quem sabe, pegar os seus profissionais e dedicar com oficinas para preparar essas pessoas, porque aí o recurso flui e chega onde a gente quer chegar, que é a ponta, entendeu? Eu conheço meninos que começaram a fazer circo lá no Circo Escola do Grajaú, que hoje está no mundo, está no Circo de Moscou. Vou dar um exemplo aqui de cantores famosos, também lá do Grajaú Crioulo, que hoje está aí levando a cultura no mundo inteiro. Acabei de ver ele lá em Lisboa. E saíram dali, eram pessoas dentro da comunidade mesmo. Deputado, os chamados pontos de cultura da época da gestão do então ministro Gilberto Gil, como é que eles estão hoje em dia e o senhor acha que eles adiantam também? O atual governo está retomando os pontos de culturas. Ele adianta e ajuda bastante. O que eu acho que tinha que ter, era precisar ter uma parceria com prefeituras principalmente, para que você ampliasse os pontos de culturas. Porque... o senhor acha que eles são muito centrais? Pois é. Na época de Gilberto Gil, realmente foi das ações positivas do Ministério. Mas assim, uma coisa é você pegar uma pequena cidade e que você coloca um ponto de cultura ou 2, você já pode estar atendendo quase toda a população daquela cidade. Uhum. Outra coisa é pegar uma cidade grande. Eu acabei de dar exemplo aqui de um distrito que tem 600 mil habitantes, que se fosse município era o 11º município mais populoso do país. Quantos pontos de cultura teria que ter só num distrito desse? Estou imaginando aqui São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, as grandes cidades, Brasília mesmo, que é uma cidade já grande também. Então, precisa ter mais parceria, ter mais recursos e ampliar cada vez mais ponto de cultura. Porque a cultura é uma coisa tão fácil de fazer que você faz ela na calçada de uma praça. Na rua mesmo. Você faz. Agora, o que não dá é para aquelas pessoas que gostam de fazer cultura e elas têm que sobreviver. E se ela é uma pessoa, um artista, um promotor de cultura, ele tem que viver da cultura, porque se ele for trabalhar em outro trabalho, ele não vai conseguir. Não vai conseguir tocar a cultura, não vai conseguir desenvolver a arte cultural dele.
Então, é muito fácil fazer, é só ter recurso, dar condições para as pessoas fazer a cultura, porque um dia desse eu estava em uma comunidade muito carente, muito pobre, de repente chegou lá uma pessoa, lá com um caminhão, que eles chamam carro da cultura, nem me lembro que carro que era, parou lá numa comunidade, começaram lá a tocar, desenvolver a dança, e aquilo ali daqui a pouco estava assim, cheio de gente em volta, todo mundo que mora na comunidade, a maior parte da pessoa da comunidade desceu para participar daquilo lá, e aquilo ali é uma coisa que assim, que você diminui a violência. Contrariamente a alguns que acham que violência se resolve só com polícia, ninguém nunca vai ter um policial para cuidar de cada morador. Então a violência se resolve com projetos, como cultura, como educação, como esporte, o lazer, é assim que se resolve. Com certeza diminui a violência, sim. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você. Precisando, estamos às ordens. Tá ótimo. Eu conversei com o deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, sobre comunidades periféricas e a cultura. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até o próximo programa.